Sejam muito bem-vindos. O tema hoje é insegurança, insegurança para tocar as suas obras. E você que é um pouco mais experiente, não pense, não subestime esse tema, porque qualquer dia desses você vai se envolver com um tipo de obra que você não está acostumado e essa insegurança vai bater. O friozinho na barriga sempre bate, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero passar aqui para que você comece a criar consciência e comece a ter presença para determinadas coisas. Primeira coisa é que quando e com quem acontece esse tipo de insegurança, tá? Então eu vou aqui abrir o meu bloco de notas para que eu possa puxar aqui algumas anotações e também respeitar o seu tempo, que se eu fosse digitar tudo ia ficar meio demorado, tá? Então aqui é o seguinte, ó. Quando e com quem acontece? Acontece essa insegurança com profissionais em início de carreira. E de repente que você que está aí do outro lado, que está vendo esse vídeo, não está no início de carreira. E aí você pode pensar assim, não, já tenho experiência, já estou há 10 anos no mercado, então eu não me sinto mais inseguro, eu já consigo tocar as obras numa boa e tudo mais. Porém, isso não acontece só com quem está no início de carreira. Isso acontece com você que tem experiência também e você vai entender isso daqui a pouco, quando a gente entrar para dentro do conteúdo, tá? Então, essa questão da insegurança ela vai acontecer com todos nós. Porque, afinal de contas, tudo que é novo para nós vai gerar certa insegurança, ok? Então, profissionais em início de carreira têm um pouco mais, obviamente, mas quando você já tem experiência, mas está fazendo as primeiras obras num determinado segmento que você nunca fez, ou que você fez ou que você fez algo pequeno e agora, de repente, é uma obra um pouco maior, com um pouco mais de complexidade, num valor mais alto, tudo isso vai influenciar para a sua segurança para realizar aquele trabalho, tá bom? Então acontece com todos nós. E aí, qual que é o lance? O lance é a fonte do problema. Qual que é a fonte do problema, certo? Primeiro é bom a gente entender essa questão da fonte, por quê? Porque a fonte do problema, ela vai fazer com que a gente tenha um pouco mais de presença e consciência em relação a isso, e aí para lidar com esse problema fica muito mais fácil. Então, qual que é a fonte do problema? Insegurança é igual ao medo do desconhecido, tá? E ela é só uma sensação, ela não é algo que realmente é real ali, faz parte do negócio. Ela é simplesmente uma sensação que você sente. E essa sensação acaba te bloqueando, acaba te travando para determinadas coisas. Acaba fazendo com que você tenha menos energia, tenha menos vontade de se envolver com aquilo, tá? Mas é apenas uma sensação e é completamente natural. Por quê? Porque faz parte da nossa natureza esse medo do desconhecido, tá? Então, porque sentir medo do desconhecido é natural. Tudo que a gente não conhece, tudo que a gente não vê, a gente sente medo. É que nem aquele negócio de criança, quando você tem medo do escuro. Você tem medo do escuro porque o que você está enxergando ali na frente, você não consegue entender. Não é algo que você conhece, você pode imaginar o que é, mas você não conhece de fato, e aquilo gera medo, tá? Então, isso faz parte da nossa natureza. Então, quando você entende isso, quando você coloca isso na sua cabeça, você fica um pouco mais tranquilo em relação a enfrentar esse medo, enfrentar essa insegurança, tá bom? E aí, o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que o que fazer? O que nós temos que fazer para que possamos enfrentar e para que possamos suprir, superar esse obstáculo da insegurança? Primeiro, eu quero falar com você que está no início de carreira. Então, de repente, você começou a sua carreira agora, está nos primeiros anos de carreira e está sentindo toda essa insegurança, tá? Então, vamos lá. Depois eu vou falar para você que está num nicho novo aí, mas já tem experiência. Então, você que está no começo de carreira, eu quero que você entenda que o quê? Que você é capaz de fazer qualquer coisa, assim como eu sou capaz, assim como todas as pessoas são capazes de fazer, tá? Neste primeiro momento, quando você se sente inseguro, quando você se depara com esse problema e com essa insegurança que bate em você, você tem que entender que o quê? Olha, eu sou capaz. Coloque na sua cabeça. Repita essa frase várias vezes. Parece besteira, mas existe um gatilho mental que se chama gatilho mental da repetição. Quando a gente repete muitas vezes a mesma coisa, aquilo começa a ficar mais familiarizado pra gente. A gente começa a se acostumar muito mais com aquilo. E esse costume com aquilo nos ajuda a superar esse tipo de obstáculo, tá? Então, você é capaz. Talvez você não esteja totalmente pronto nesse momento, mas
Capacidade não tem a ver com estar pronto. Capacidade não tem a ver com conhecimento, por exemplo. Adquirir conhecimento te ajuda a desempenhar um determinado trabalho. Porém, a capacidade que você tem de desempenhar aquele trabalho é o que vai mandar no sucesso ou no fracasso daquele trabalho. Então, você é capaz. Basta ter vontade, tá? Então, coloque isso na sua cabeça quando o medo bater. Segunda coisa que eu quero te passar é o seguinte, que para você buscar mais conhecimento. Acabei de falar que o conhecimento ajuda muito, certo? Por quê? E conhecimento naquele tipo de obra. Então, de repente, o que acontece é que você está realizando uma obra e essa obra é algo que você nunca fez. De repente, é a sua primeira obra. Ou você já fez uma obra na sua carreira, está começando a sua carreira e você está indo para a sua segunda obra. E aquela segunda obra é um pouco diferente. Ela tem características diferentes. De repente, ela é de um setor diferente. Você fez uma obra residencial e agora está indo para um corporativo. Você construiu uma casa e aí está indo para construir um prédio. Então, vai percebendo que mesmo com experiência você vai ter essas situações novas na sua vida. Então, busque por mais conhecimento. Vai buscar. Olha, eu nunca fiz uma obra de concreto armado. Como é que funciona o concreto armado? Entra no YouTube. Gente, vocês estão no YouTube aqui me assistindo. Entra no YouTube e procura lá. Como é que faz uma armação de pilar? Como é que eu faço uma escavação para uma fundação rasa? Como é que eu faço corte e dobra? Como é que eu monto uma forma? Quais são os cuidados que eu tenho que ter? A informação, conhecimento, quanto mais conhecimento você adquire em relação àquilo, mesmo que ele seja teórico, ou seja através de vídeos de outras pessoas que têm mais experiência, aquilo vai te dando tranquilidade. Por quê? Porque você vai começando a enxergar, lembra a história de não enxergar algo no escuro? Aquele escuro começa a ficar iluminado e você começa a enxergar mais sobre aquele assunto, você vai ter mais contato com aquele assunto. E esse contato faz com que você tenha mais tranquilidade. Ah, não, peraí. Eu não sou completamente leigo nesse assunto. Eu sei que para fazer um pilar de concreto armado eu preciso de aço, eu preciso de concreto. O concreto tem um FCK, que é projetado pelo projetista estrutural. Esse FCK é um fator de dureza desse concreto, que é baseado nas dimensões desse pilar, na carga que ele vai receber. Então, peraí, eu estou gerindo uma obra. Você vai saber exatamente como é que corta aquilo? Não vai. E nem precisa saber, tá? Não é sua função. Você não é um mestre de obras, a não ser que você seja mestre de obras. E aí sim você tem que saber. Mas, se você não for mestre de obras, você não tem que saber esse tipo de informação. Você tem que ter o mínimo de informação para que aquilo aconteça. Ah, mas como é que é o timing de uma obra em concreto armado? Ah, eu tenho a cura do concreto. Ah, a cura correta do concreto são 21 dias de uma laje, por exemplo. Ah, então eu tenho que considerar isso no meu cronograma. Essa é uma informação importante para o gestor de obras. Então, vá atrás de mais conhecimento, tá? Esse conhecimento vai te tranquilizar muito. Eu acho que é um dos principais fatores aqui, uma vez que você sabe que você é capaz, ok? Depois disso, tem uma coisa muito interessante e que me salvou muitas vezes, porque você que está começando, aí você que tá entrando na sua carreira agora, não se engane. Todo mundo que você conhece, que é mais velho que você, que tem mais tempo de estrada do que você, já passou pelo momento que você está passando. Então, não se acanhe, tá? Isso é normal, é natural e você vai ter que passar por esse momento. Todo mundo já passou e você vai ter que passar. Então, encontrar um mentor, um tutor, é muito bom no seu caso, tá? Então, vá atrás de um mentor, vá atrás de alguém que tem experiência. Essa pessoa pode ser um colega de trabalho, essa pessoa pode ser, de repente, alguém que trabalha no escritório que você está, ou num escritório que você já trabalhou, de repente você está no seu negócio hoje, mas trabalhou para outras pessoas. Então, encontre um mentor, encontre alguém que possa ser uma referência para você. E esse alguém, gente, pode até ser alguém que você não conhece. Eu vou te falar hoje, com a conexão que a gente tem com as pessoas nas redes sociais, você pode perfeitamente entrar em contato com alguém no Instagram, num direct de Instagram, um cara que você vê postando, fazendo lá, eu dei o exemplo aqui do concreto armado, o cara tá sempre fazendo obra de concreto armado, o cara tá falando de estrutura de concreto armado. Pô, manda pergunta para esse cara, sabe? Olha, escuta, eu tô começando agora, eu vou fazer minha primeira obra em concreto armado, o que você poderia me dizer que eu preciso prestar mais atenção, que eu preciso tomar cuidado? Então, de novo, você está buscando informações e de repente esse cara vira o seu tutor, vira a pessoa que é a sua referência.
Se for alguém que você conhece, melhor ainda. Por quê? Porque esse cara vai ser, além do seu tutor, ele vai ser o seu porto seguro, tá? Então, ele pode ser o seu porto seguro. Então, vou até deixar aqui, né, anotado, que é para não perder. Então, ele pode ser o seu porto seguro, pode ser aquele cara que quando acontecer alguma coisa na sua frente que você não sabe o que fazer, você liga para ele. Eu me lembro muito bem, quando eu comecei a minha carreira, e eu comecei ela trabalhando em empresas multinacionais, eu tive esse privilégio logo na faculdade, no último ano de faculdade, e engrenei nessa aí durante alguns anos, nos primeiros anos de carreira. E, poxa, eu estava lidando com desafios, eu estava lidando com coisas que eu nunca tinha visto na vida, certo? E aí, o que eu fazia? Fernando, você sabe fazer isso daqui? Você sabe projetar isso daqui? Você sabe lidar com esse tipo de situação? Eu falava, eu sei. Eu sei por quê? Porque eu acreditava que eu era capaz de fazer aquilo. Só que, né, de fato, eu não sabia. E aí, o que eu fazia? Eu cheguei a ligar para professor de faculdade. Professor que eu tinha intimidade, que eu tinha um relacionamento legal. Professor, estou trabalhando numa empresa assim, assim, assado, nós estamos fazendo isso, isso e isso. Você conhece desse assunto? Você consegue me ajudar? Isso vale para tudo, gente. Vale até para o software que você está usando. Quem que conhece desse software mais do que eu posso pedir uma ajuda para construir meu cronograma, para fazer o que eu tenho que fazer? Então, encontre um mentor. É fundamental que você faça isso pro sucesso aí vencer essa insegurança, tá? E aí o último item aqui para a parte para você que está começando agora, é o seguinte, eu não sei por que as minhas letras não estão indo junto, mas tudo bem. Se precaveja usando documentos, tá? Então, por exemplo, vamos aqui a uma pergunta que eu recebi na caixinha de stories. Uma pessoa falou assim, eu tenho medo do clima acabar com o meu prazo, tá? Então vamos lá, eu imagino que essa pessoa nunca fez uma obra, uma construção, certo? Na área externa, de repente ela está mais envolvida com interiores, de repente está mais envolvida com outro tipo de obra, ou também nunca fez nenhuma obra, não tem ideia. Mas a questão do clima ela é importante. Por quê? Porque ela vai interferir diretamente no seu cronograma, no seu prazo. Então você vai lá, você vai prometer um prazo para o seu cliente e aí de repente o clima acaba com o seu prazo. Então, isso é um problema? É um problema. Só que, como eu sempre digo, coloque energia no que você controla. Você vai conseguir controlar o clima? Não vai conseguir controlar o clima. Mas você pode fazer o quê? Você pode fazer uma pesquisa, ou seja, eu vou buscar por mais conhecimento, certo? Vou buscar por mais informações e eu vou fazer uma pesquisa naquela região dos índices pluviométricos daquela região. Qual que é a época que essa região chove mais? Eu não sei em que lugar do Brasil você está, mas dependendo do lugar que você tiver, chove mais no inverno, chove mais no verão, chove mais no outono, eu não sei. Então você vai lá e busca por informações. Olha, o cliente está querendo fazer a obra nesse período. Olha, só que chove demais. Então você tem que alertar o seu cliente que chove demais e de repente você vai ter que trabalhar com uma margem de segurança no seu cronograma muito maior. Você já fez construção? Não. Mas isso interfere em você buscar esse tipo de informação? Não interfere, certo? Você precisa se precaver através de documentos, tá? E como é que você se precaver através de documentos? A gente está falando do clima aqui, a pergunta da pessoa que falou que o clima pode acabar com o prazo dela. O que você vai fazer? Você vai colocar uma cláusula no seu contrato dizendo o seguinte, olha, a cada dia perdido com chuvas, pelo menos na fase de levantar essa estrutura, até cobrir a casa, até, não sei se vai ser um prédio, depende muito da sua obra, mas até o ponto em que a chuva te atrapalha, você vai dizer no seu contrato que, olha, a cada dia de chuva que nós tivermos, automaticamente nós vamos adiar um dia da entrega final da obra. Por quê? Porque você não é São Pedro, você não tem o que fazer na chuva, dependendo da fase que você tiver. Se você tiver em fundação, então, meu amigo, você está lascado, porque é barro para todo lado. Então, se precaveja através de documentos. Use os documentos a seu favor. Registre as incertezas e esclareça essas incertezas para o seu cliente. Uma vez que você alinhar a expectativa com ele, ele entender que isso pode acontecer, quando isso acontecer, isso não vai acabar com o seu cronograma, porque o seu cliente está ciente que isso vai passar para frente, que isso vai ser adiado, ok? Então, força maior, exatamente, o Robson está falando aí. Força maior é que nem greve. Se acontecer... Aliás, é uma cláusula que tem que estar no contrato de todo mundo, viu? Tudo que for de força maior, né? Greve, problemas climáticos, pandemia. Nós estamos vivendo tudo isso. Se você está fazendo uma obra hoje, você não tem no seu contrato que
qualquer paralisação de pandemia impacta diretamente no prazo do seu cronograma, você está lascado. Não vai ter como você cumprir com esse cronograma. Vai ser praticamente impossível, certo? Então, se precaveja usando documentos. Quanto menos experiência você tem naquele tipo de obra e quanto mais frio na barriga você tem, mais você tem que se precaver usando os documentos. O contrato é um deles, tá? Você pode usar outros durante a sua obra. Nos relatórios semanais você pode estar informando o seu cliente de coisas que podem acontecer, coisas que você está vivendo ali no seu dia a dia. Então, sempre alinhe com o seu cliente e sempre use os documentos. Documente essas informações para que você não seja cobrado depois, ok? E aí, depois disso, deixa eu só ver se eu não esqueci nada aqui. Não esqueci nada. A gente pode passar para o seguinte item, que é o quê? O que fazer para você que já tem experiência? Porque todas as vezes que a gente estiver lidando com obras que a gente já tem experiência, mesmo a gente tendo experiência, mas obras novas, que são de setores novos para a gente, vamos supor que você é especializado em residencial e de repente pintou uma obra de um prédio comercial. Ou você é especializado em arquitetura de interiores residencial e pintou a obra de um corporativo para fazer, que é completamente diferente. O cliente é outro, as necessidades dele são outras, o foco dele é outro, o desejo dele é outro, a grana que ele vai investir pode ser maior, mas é muito mais focada na questão produtiva da empresa dele. A obra é completamente diferente, porque a obra provavelmente vai acontecer de madrugada, toda a sua logística de obra vai ser diferente, seu dia a dia de gestão de obras vai ser diferente. Então, tudo isso é muito novo. Se você faz muito residencial, mas nunca fez um corporativo, meu amigo, é tudo diferente para você. Então, isso pode te dar um friozinho na barriga, sim. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou tocar obra de madrugada? Como é que eu vou achar fornecedor para fazer obra de madrugada? Tem até uma pergunta aqui, que foi deixada, que foi: eu tenho medo de não encontrar os fornecedores certos. Sim, é um problema. Nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando aqui, você pode não encontrar os fornecedores certos. Só que até aí, se você não conhece esses fornecedores, se é um tipo de obra que você está fazendo pela primeira vez, mesmo você tendo experiência nisso, eu aconselho que o quê? Que você vá atrás de informações e coloque mais prazo no seu planejamento. Então já vai uma dica super importante. Olha, eu não conheço fornecedores para me atender nesse tipo de obra. A obra é de madrugada, eu nunca fiz obra de madrugada, eu fazer obra de madrugada, eu virar o turno, tudo bem. Agora, será que eu acho uma equipe de civil para fazer isso? Será que eu acho os fornecedores certos para fazer isso? Então, o que eu faço? Eu vou lá e, o meu prazo, que era 2 semanas de planejamento, passa a ser 3, passa a ser 4. Será que seu cliente tem esse tempo todo para esperar? Eu não sei. Mas você vai ter que arrumar maneiras de pesquisar mais, ir atrás de mais gente, ir atrás de mais indicações de outras pessoas para poder encontrar esses fornecedores. Então, como é que você lida com essa insegurança? Arruma um pouco mais de prazo para fazer o seu planejamento. É uma maneira de se fazer isso, tá? E vamos lá. Vamos aqui às anotações que eu fiz. E para você que já tem experiência, para você que já fez muitas obras, mas está lidando com um setor completamente novo agora, nunca fez obras nesse setor, todas as vezes que você for fazer algo novo que você nunca fez, vai bater medo, tá? Então, é aquela história que eu já falei, o medo sempre bate. A questão é o que nós vamos fazer em relação a ele, certo? E aí, só que você já tem experiência, então o medo é um pouco menor, né? Não é algo completamente novo para você. O que quer dizer isso? Quer dizer que você já sabe fazer obra. Então, pelo menos uma parte daquilo que você vai fazer de novo, nesse segmento novo, nesse tipo de obra que você nunca fez, você já conhece. Você já tem alguns macetes, você já tem alguma manha para poder fazer isso acontecer. Então, segura a onda aí, porque você não é tão experiente assim, certo? Mas, o que você pode fazer além disso? Você pode fazer o seguinte: você pode usar o seu conhecimento ao seu favor. Então, pega tudo isso que você já sabe como fazer. Eu estou dando um exemplo aqui, a diferença entre obras corporativas e obras residenciais, tá? O que você sabe que você consegue fazer? Olha, eu sei que eu consigo fazer um planejamento, eu sei mais ou menos quais são as etapas, porque tem etapas muito parecidas. No residencial eu tenho pintura, no corporativo eu também tenho pintura. No residencial eu tenho hidráulica, no corporativo eu também tenho hidráulica. No residencial eu tenho iluminação, eu tenho elétrica, tem muita coisa que é parecida. As necessidades são diferentes? Sim. Por exemplo, em matéria de elétrica. Num corporativo você vai trabalhar com aqueles kits. Normalmente eu chamo de kit, né? Mas é um kit que você tem em cada estação de trabalho. Tem lá um ponto de rede, um ponto de energia, um ponto de dados, que é o de rede, o próprio de rede. De repente você tem um ponto de voz, certo? Hoje em dia as coisas estão mudando.
mas normalmente você vai ter um ponto de telefone em cada estação de trabalho. Então, você tem um kit ali. Isso é o tipo de coisa que normalmente não tem no residencial, mas é tudo elétrica. Ah, não, mas no corporativo eu vou ter lá piso elevado. Piso elevado no residencial é muito incomum, apesar de eu já ter visto, tá? Mas é muito incomum no residencial. Ah, eu nunca fiz um piso elevado, eu não tenho fornecedor de piso elevado, eu não sei quais são as necessidades para fazer um piso elevado, eu não sei que tipos de piso elevado tem, eu não sei quais são os cuidados que eu tenho que ter. Ótimo, vai atrás de informação. Aí você vai cair no quê? Vai cair naquele cara que é inexperiente. Busca por mais conhecimento, busca por informação, vai atrás de um tutor, de um mentor, vai atrás de alguém que conhece desse assunto, se aconselha com essa pessoa, certo? Se você não tem esse conhecimento, naquela parte, uma parte daquilo que você está fazendo novo, você ainda não conhece, vai atrás de uma referência, de alguém que possa te informar e vai atrás de mais conhecimento. Hoje em dia tem tudo, na internet você acha tudo, certo? E aí, você está usando o seu conhecimento ao seu favor. E depois disso, o que a gente tem aqui para você que já tem experiência em obra, mas está fazendo algo novo pela primeira vez? Você vai buscar conhecer a parte que você não conhece, certo? Que é exatamente o que a gente está falando aqui. Usar o seu conhecimento ao seu favor e buscar com quem tem experiência, ok? E aí, existe ainda mais um item em relação a isso daqui, que é o seguinte. Busque um tutor, mentor nesta parte, que você não tem experiência. Então, eu já consegui juntar para você, eu faço as minhas anotações, e de vez em quando eu atropelo elas, porque elas já estão na minha mente aqui, eu já vou passando tudo de uma vez, e depois esqueço de colar aqui para vocês para ficar um pouco mais didático. Mas é isso, ó, juntando essas três coisas aqui que eu já falei. Usar o seu conhecimento a seu favor do que você já conhece, busca conhecimento no que você não conhece, e alguém que tem experiência, e arrume um tutor, e esse tutor pode ser a pessoa que vai te apagar um incêndio. É o cara que quando você estiver lá na obra e as coisas derem errado, você vai ligar para ele e falar assim, cara, me ajuda pelo amor de Deus, tô passando por isso e aquilo, que você já passou por isso, o que você fez, me dá a informação que eu preciso aqui, porque eu preciso sair desse problema, certo? E aí, gente, o que acontece depois disso? A gente tem o seguinte, a gente tem a conclusão disso tudo, que não é o fim dessa live, mas é a conclusão. A conclusão é o seguinte, voltando lá no começo, para a gente não perder o fio da meada, o medo do desconhecido vai estar sempre presente com você, vai estar sempre presente com a gente, faz parte do nosso dia a dia, faz parte de tudo que a gente vai fazer de novo na vida. Isso vale para a vida pessoal, para a vida profissional, você sempre vai sentir medo de alguma coisa. Por quê? Porque você sempre vai estar envolvido com coisas novas. E se você está estacionado, tá ali, parado no mesmo lugar há anos, fazendo a mesma coisa, eu tenho uma boa notícia para te dar, que é a seguinte, que é quando você sai dessa zona de conforto, você evolui e muito, tá? Então, a constante evolução, estar em constante evolução faz com que você se destaque da multidão e com que você seja visto pelas pessoas como uma pessoa que é ousada, que vai para cima, que sabe que é capaz, que tem potencial e que vai buscar o conhecimento quando necessário, certo? Uma coisa que eu vejo muito profissional da nossa área, principalmente os arquitetos, eu não sei que estigma que tem, eu não sei se você é engenheiro, se você já passou por isso ou já viu isso de perto, mas assim, as pessoas têm medo de dizer que elas não sabem de determinada coisa, tá? Eu trabalhei numa empresa que é o maior escritório de arquitetura da América Latina, tive o prazer de trabalhar lá, aprendi muito lá. É um escritório que ele surgiu e ele se fez no mercado na arquitetura corporativa, tá? Só que eu não trabalhei na arquitetura corporativa lá, eu trabalhei lá em o que eles chamavam de grandes construções, tá? Que é o quê? A parte fabril, a parte logística, eu fiz muita fábrica, fiz centros logísticos lá com eles. Então, mas como é que eles entraram no mercado de centros logísticos? Porque eles faziam os escritórios das grandes empresas. E o que acontecia é que a empresa gostava do trabalho deles e gostava da capacidade que eles tinham de fazer aquilo muito bem feito. E quem sabe fazer algo muito bem feito sabe fazer qualquer coisa muito bem feita, porque não é porque você tem experiência ou não que você vai ter capacidade para fazer aquilo. Lembra, no começo eu falei que capacidade é diferente de conhecimento? E aí as pessoas, os clientes começaram a procurar eles e falaram assim, olha, eu quero que vocês façam o meu galpão, eu quero que vocês façam o meu CD, meu centro de distribuição, eu quero que vocês façam a minha fábrica. Ah, mas nós nunca fizemos fábrica. Eu sei, mas é que eu gosto muito do trabalho de vocês e eu sei que vocês são competentes.
Será que vocês conseguem fazer? E aí, graças a Deus, e eu peguei muito esse espírito quando eu trabalhei nesse lugar, graças a Deus, esse cara foi ousado o suficiente para dizer assim, não, ó, nós vamos para cima, nós vamos pesquisar, nós vamos trazer profissionais que conhecem desse assunto, que é o mentor, que é o tutor, que de repente não é um cara, não é um funcionário que você vai trazer para dentro da sua empresa, mas é alguém que você pode consultar, nem que seja para você pagar uma consultoria. Não custa nada. Você vai fazer uma obra nova que você nunca fez, você incluir nos seus custos o que é um consultor para você. Você não precisa nem informar o seu cliente disso. Vai lá e fala assim, olha, faz a sua composição de preço, nem que você tenha que tirar um pouco da sua margem, mas entenda, olha, é a primeira obra nesse segmento, eu vou aprender pra caramba aqui, e amanhã eu não vou precisar mais de um consultor, porque eu já vou saber o que eu estou fazendo. E aí você vai lá e pega esse consultor e coloca ele aqui, ó, debaixo da sua asa, e o cara vai lá uma vez por semana te dar uma consultoria. Eu vou dar um exemplo real aqui meu. Eu vou construir daqui a alguns meses, vou ter a oportunidade de construir, fazer uma construção de uma residência em EPS. Não sei quem já conhece aí sobre EPS, uma construção sobre monopainel, né? Que são chapas de EPS, que é um isopor de alta densidade, mais uma estrutura de concreto armado em volta. Eu estou pesquisando isso faz meses, eu estou atrás desse tipo de solução porque eu acho muito interessante e surgiu a oportunidade de eu fazer. Então, assim, vai ser muito legal, completamente novo para mim, completamente desconhecido para mim. Método estrutural que, assim, é diferente de tudo. Parecido um pouquinho com steel frame em relação às fundações, parecido com wood frame, parecido com esse tipo de construção seca, legal, mas é muito diferente. A questão de vãos é diferente, a questão de tudo que você tem que preparar na obra para receber esse tipo de sistema. Então, assim, dá medo? Lógico que dá medo. Só que, a partir do momento que eu tenho mais informações, a partir do momento que eu sei que eu sou capaz de fazer, porque eu já fiz outras coisas na minha vida, e a partir do momento que eu tenho pessoas à minha volta que podem me ajudar nesse sistema, e eu já estou juntando essas pessoas, já estou começando a fazer amizade com pessoas que têm esse tipo de conhecimento, isso me dá uma segurança muito grande de fazer. Certo? É um sistema construtivo que não é novo, por incrível que pareça, está no Brasil há mais ou menos acho que ele existe há uns 40 anos e está no Brasil há mais de 10 anos. Foi criado na Itália e tudo mais. Então, assim, é muito eficiente em todos os sentidos, é mais barato que a construção convencional, é muito mais rápido e, para mim, é muito interessante tudo isso. Só que, se eu não for ousado o suficiente, se eu não entender que eu tenho capacidade para estudar e para ir atrás desse conhecimento, para poder começar a colocar isso em prática, eu vou ficar estagnado no lugar. E aí eu estagnado no lugar, sabe o que acontece hoje em dia? Com a velocidade que as coisas estão ocorrendo, você vai virar um ultrapassado muito rápido. Você vai ser engolido por tudo que está à sua volta. Então, saia do lugar, saia da zona de conforto e enfrente novos desafios. Quanto mais você se colocar em situações de desconforto, em desafios, envolvido com coisas que você nunca viu, mais capacitado você vai estar, menos frio na barriga você vai ter nas próximas vezes e mais você vai se destacar em relação ao mercado que você atua, certo? Gente, muito obrigado para todos vocês que entraram aqui, que participaram comigo, principalmente os fortes que ficaram até o final. É isso por hoje. E você pode, logicamente, compartilhar com outras pessoas que são importantes para você, porque isso pode ajudar colegas de trabalho, parceiros de trabalho, e isso vai fazendo com que o nosso mercado fique cada vez mais capacitado. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Até lá!